aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 13 do capítulo 2. E sem muita enrolação, mãos à obra! Antes de começarmos o exercício número 13, vamos dar uma olhada aqui na tabela verdade da disjunção, pois todo o exercício 13 usará a operação de disjunção em suas sentenças. Assim como vimos a tabela verdade da conjunção, a da disjunção também se refere a duas proposições. Aqui na nossa tabela nós temos a proposição P e a proposição Q, e depois nós temos a disjunção delas, que é conhecido pelo OU na linguagem corrente, ou na linguagem lógica, aquele V. Então, novamente, nós temos aqui os valores lógicos das proposições, e aqui no final nós temos o valor lógico da disjunção. Como sabemos, o valor lógico só pode ser verdadeiro ou falso. Então, cada proposição só pode ter uma verdade ou uma falsidade como sendo o seu valor lógico. Neste caso, diferente da tabela da conjunção, a disjunção ela vai possuir apenas um caso em que o valor lógico da operação é uma falsidade. E este caso é quando justamente a proposição P for uma falsidade e a proposição Q também for uma falsidade. A disjunção delas, ou seja, o valor lógico da disjunção das duas proposições, será uma falsidade também. Só analisando cada valor lógico da disjunção, nós teremos aqui, para começar, quando a proposição P for uma verdade e a proposição Q também for uma verdade, a disjunção das duas será também uma verdade, porque ele vai pedir ou P ou Q sendo uma verdade. Se uma das duas for verdade, o seu resultado será uma verdade. No segundo caso, ele vai pedir P sendo uma verdade e o Q sendo uma falsidade. Como ele pede P ou Q, qualquer um dos dois sendo uma verdade, a disjunção será uma verdade. Aqui nós temos o P sendo uma falsidade e o Q uma verdade. Um dos dois sendo uma verdade, a sua disjunção será uma verdade também. E como vimos no começo, caso nenhum dos dois, nem o P nem o Q seja uma verdade, ou os dois sendo uma falsidade, a sua disjunção será uma falsidade também. Então, para todas as sentenças do número 13, nós teremos que consultar a tabela e ver se cada letra terá como um valor lógico verdadeiro ou falso. Então vamos começar. O exercício 13 pede para a gente determinar o valor lógico de todas as sentenças que ele nos fornece. A letra A nós temos a seguinte sentença: Roma é a capital da França ou tangente de 45 igual a 1. Nós vamos transformar então essa linguagem corrente em proposições. Roma é a capital da França, nós vamos dizer que é a nossa proposição P, pois é a primeira sentença que nós temos. Aqui nós vamos ter a disjunção, que é o OU, e na sequência nós temos tangente de 45 igual a 1. Tangente de 45 igual a 1, vamos colocar como a proposição Q. Então vamos fazer uma análise desta proposição composta, que é P ou Q. O P ela é uma verdade ou ela é uma falsidade? O valor lógico de P. O que a sentença nos diz é uma verdade ou não? Ele diz que Roma é a capital da França. Isso sabemos que é uma falsidade, pois Roma não é a capital da França. A capital da França é Paris. Então sabemos que a nossa proposição P é uma falsidade. E a proposição Q? A nossa proposição Q, qual é o valor lógico dela? Diz que tangente de 45 graus é igual a 1. E de fato, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, neste caso, o valor lógico de Q
é uma verdade. Então, definindo o valor lógico de cada uma das proposições de forma separada, nós temos que agora fazer uma análise da disjunção dela. Qual é o valor lógico da disjunção, ou seja, de P ou Q? Qual seria o valor lógico desta disjunção, que é referente à letra A, ou à proposição A. O valor lógico, então, da proposição A, que é P ou Q, tendo o P uma falsidade e o Q uma verdade, na nossa tabela nós temos esta situação. O P sendo uma falsidade e o Q sendo uma verdade. Logo, o valor lógico da conjunção delas será uma verdade, pois um dos dois é uma verdade. Então vamos colocar aqui o valor lógico da letra A é uma verdade. Então vamos para a letra B. A letra B nos diz: Fleming descobriu a penicilina, ou seno de 30 graus é igual a 1/5. Então vamos colocar aqui Fleming descobriu a penicilina como sendo a nossa proposição P, ou, que é a nossa disjunção, e o seno de 30 graus igual a 1/5, a nossa proposição Q. Então vamos primeiro analisar o valor lógico da nossa proposição P, onde diz que Fleming descobriu a penicilina. E isto é uma verdade, pois a penicilina de fato foi descoberta por Fleming. Então, o valor lógico da nossa proposição P é uma verdade, e o valor lógico da nossa proposição Q, que é o seno de 30 graus igual a 1/5. Isso é uma falsidade, pois o seno de 30 graus é igual a 0,5 e 1/5 é igual a 0,2. Logo, isso é uma falsidade. Então, nós tendo a proposição P verdade e a Q falsidade, nós iremos cair nesta situação. O P uma verdade e o Q uma falsidade. Logo, o seu valor lógico da disjunção é uma verdade. Então, na letra B, nós temos o valor lógico da proposição B, uma verdade. A letra C. A letra C nos traz: raiz quadrada de 5 é menor do que zero, ou Londres é a capital da Itália. Então, vamos colocar como sendo raiz quadrada de 5 menor que zero, a nossa proposição P da letra C, a disjunção, ou, e Londres é a capital da Itália, será a nossa proposição Q da letra C. Então, para a letra C, o valor lógico da proposição P, onde diz que raiz quadrada de 5 é menor do que zero, isso é uma falsidade, pois raiz quadrada de 5 é maior do que zero. Ela é 2, alguma coisa. E Londres é a capital da Itália, é da nossa proposição Q. Então, o valor lógico da nossa proposição Q também é uma falsidade, pois Londres não é a capital da Itália. A capital da Itália é Roma. Então, neste caso, nós vamos ter duas falsidades. A P é uma falsidade e a Q é uma falsidade. Logo, o valor lógico da nossa proposição C será uma falsidade também, pois, como temos aqui na tabela a verdade da disjunção, quando uma proposição é falsa e a outra é falsa, a disjunção dela também é uma falsidade. Então, o valor lógico da proposição C, falso. A proposição D. A proposição D nos dá 2 é maior do que raiz quadrada de 5, ou Recife é a capital do Ceará. Então, nós temos aqui o 2 maior do que raiz quadrada de 5, vou colocar como sendo a nossa proposição P. E o Recife é a capital do Ceará, será a nossa proposição Q. E entre elas, nós temos a nossa disjunção, o ou. Então, 2 é maior do que raiz quadrada de 5? Isso é falso, pois 2, a raiz quadrada de 5
é 2, alguma coisa. Logo, 2 é menor do que a raiz quadrada de 5. Então, para a proposição P, o seu valor lógico é igual a falsidade. E Recife é a capital do Ceará, também é uma falsidade. Então, o valor lógico de Q também é falso, pois a capital do Ceará é Fortaleza. E assim como vimos na letra C, a disjunção de uma falsidade com outra falsidade, isso vai dar uma falsidade também. Então, o valor lógico da letra D é uma falsidade, pois ambas as proposições, tanto a P quanto a Q, são falsas. Vamos para a letra E. Na letra E nós temos raiz quadrada de 3 é maior do que 1 ou π não é um número real. Então vamos colocar a raiz quadrada de 3 maior do que 1 como sendo a nossa proposição P. Aqui nós temos a nossa disjunção. E π não é um número real, vamos colocar como sendo a nossa proposição Q. Então vamos colocar aqui o P ou Q, que é da nossa letra E. P ou Q. E vamos fazer então a sua análise dos valores lógicos das duas proposições. Então o valor lógico da proposição P, aonde diz que a raiz quadrada de 3 é maior do que 1, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, pois sabemos que a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então a raiz quadrada de qualquer número acima do 1, ou maior do que 1, resultará em algum número maior do que 1 também. Por isso a raiz quadrada de 3 é maior do que 1. E o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz π não é um número real, isto é uma falsidade. Por quê? Porque π ele é considerado um número irracional, mas os números irracionais também estão dentro dos reais. Então π é sim um número real. E aqui na nossa proposição Q, ele está negando que π é um real. Mas π é um irracional e um irracional está dentro dos reais. Logo, π é um número real também. Então nós vamos ter a disjunção de uma verdade com uma falsidade. E a disjunção de uma verdade com uma falsidade, o valor lógico da nossa proposição E ou da nossa letra E será uma verdade. Pois quando temos uma das proposições sendo verdadeiras dentro de uma disjunção, a resposta dessa disjunção, ou o valor lógico desta disjunção, será uma verdade também. Vamos para a letra F. A letra F nos diz 2 igual a 2 ou seno de 90 graus é diferente da tangente de 45 graus. Então, o 2 igual a 2 será a nossa proposição P, e o seno de 90 graus diferente da tangente de 45 graus será a nossa proposição Q. Assim nós temos a nossa disjunção. E agora vamos analisar o valor lógico de cada uma das proposições. Então o valor lógico da proposição P, onde diz que 2 é igual a 2, isso é verdade, pois 2 de fato é igual a 2. E o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que seno de 90 graus é diferente de tangente de 45 graus, é uma falsidade. Por quê? Porque o seno de 90 graus é igual a 1. E a tangente de 45 graus também é igual a 1. Então, os dois são iguais e não diferentes. Então, aqui, a disjunção será de uma verdade e de uma falsidade. Sabemos que na disjunção, quando temos apenas um dos termos sendo verdade, a disjunção deles também será uma verdade. Qualquer um dos termos sendo verdadeiro, a disjunção entre eles será uma verdade. Logo, o valor lógico da nossa letra F é uma verdade. A letra G. A letra G nós temos que 5 ao quadrado é igual a 10 ou π é racional. 5 ao quadrado será a nossa proposição P,
e π é racional, será a nossa proposição Q. Então vamos por P, aí nós temos a nossa disjunção, ou Q. O valor lógico da nossa proposição P, onde diz que 5 ao quadrado é igual a 10, é uma falsidade, pois 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, e 5 vezes 5 não é 10, 5 vezes 5 é 25, por isso é uma falsidade. E o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que π é racional, também é uma falsidade, pois π é um número irracional. Ele é considerado um número irracional, pois ele não pode ser representado em forma de fração. Os seus números decimais são infinitos. Então, nós temos aqui duas falsidades, e a disjunção entre duas falsidades, ou seja, o valor lógico da disjunção entre uma proposição e outra que são falsas, como não temos nenhuma delas verdadeiras, será uma falsidade também. Logo, o valor lógico da letra G é uma falsidade. Vamos para a letra H. A letra H nos dá 3 diferente de 3 ou 5 diferente de 5. Então o 3 diferente de 3 vamos colocar como a proposição P e o 5 diferente de 5 como a proposição Q. P ou Q. O valor lógico da nossa proposição P é uma falsidade, pois 3 é igual a 3 e não diferente. E o valor lógico da nossa proposição Q também é uma falsidade, pois 5 não é diferente de 5. 5 é igual a 5. Duas falsidades, então a disjunção de duas falsidades é uma falsidade. Logo, o valor lógico da nossa proposição H é falso. A nossa proposição I, ou a nossa letra I, nos dá raiz quadrada de menos 4 é igual a 2 vezes raiz quadrada de menos 1. Ou 13 é um número primo. Então eu vou colocar aqui como raiz quadrada de menos 4 igual a 2 raiz quadrada de menos 1, como sendo a proposição P. E o 13 é um número primo, como sendo a proposição Q. Temos aqui a nossa disjunção, que é o OU. Então nós temos a proposição P, a proposição Q e a disjunção. Analisando o valor lógico de cada uma das proposições, nós teremos que o valor lógico da nossa proposição P é uma verdade, pois raiz quadrada de menos 4 igual a 2 raiz quadrada de menos 1, o 2 raiz quadrada de menos 1, ele pode ser representado da seguinte maneira. Ele pode ser representado como raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Nós sabemos que a multiplicação dentro de uma raiz, a gente pode fazer a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo separadamente. A raiz quadrada de 4 seria 2, que é o que está aqui fora. Fazendo a raiz quadrada de 4, nós temos o 2 e a raiz quadrada de menos 1, logo ela fica apenas indicada na sentença. E se nós fizermos esta multiplicação dentro da raiz, nós teremos que o quê? 4 vezes menos 1 é menos 4. Então fica a raiz quadrada de menos 4. Então nós temos que 2 vezes raiz quadrada de menos 1 é igual a raiz quadrada de menos 4. Por isso, o valor lógico da nossa proposição P é uma verdade. E o valor lógico da nossa proposição Q, a nossa proposição Q diz que 13 é um número primo. E sim, de fato, 13 é um número primo. Número primo, de novo, aquele que tem uma divisão exata apenas por ele e por 1. Logo, o valor lógico da nossa proposição Q também é uma verdade. Então, a disjunção de duas proposições com valores lógicos verdadeiros vai dar uma verdade também. Logo, o valor lógico de I é igual a verdade. A letra J. A letra J nós temos que menos 5 é menor do que menos 7, ou o módulo de menos 2 é igual a menos 2.
Então, menos 5 menor do que menos 7, vou colocar como uma proposição P. E o módulo de menos 2 igual a menos 2 será a nossa proposição Q. Temos aqui a nossa disjunção. Então, a operação lógica fica P ou Q. E analisando o valor lógico de cada uma delas, nós vamos ter o valor lógico da nossa proposição P, onde diz que menos 5 é menor que menos 7. Isto é uma falsidade, pois menos 5 é maior do que menos 7. Quanto mais próximo do zero o número estiver dos números negativos, maior ele é. Então, menos 5 está mais próximo do zero do que o menos 7. Por isso, ele é maior do que o menos 7. E o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que o módulo de menos 2 é igual a 2, também é uma falsidade, pois sabemos que qualquer número em módulo, ele resulta num número positivo. Então, teria que ser módulo de menos 2 igual a 2, e não igual a menos 2. Por isso, ele é uma falsidade. Assim, nós temos a disjunção de duas falsidades. Isso vai resultar numa falsidade também. O valor lógico da nossa letra J é igual a uma falsidade. Vamos para a letra K. A letra K diz: módulo de menos 5 é menor do que zero, ou a tangente de π sobre 4 é menor do que 1. Então, nós temos aqui nossa disjunção de duas proposições. Vamos pôr o módulo de menos 5 menor do que zero, como sendo a nossa proposição P, e a tangente de π sobre 4 menor do que 1 será a nossa proposição Q. Então, vamos pôr aqui as duas proposições e a disjunção entre elas. Agora vamos fazer a análise do valor lógico de cada uma delas separadamente, sendo o valor lógico da nossa proposição P, onde diz que módulo de menos 5 é menor do que zero, o valor lógico desta proposição é uma falsidade, pois sabemos que o módulo de 5 é igual a 5, e 5 não é menor do que zero. 5 é um número maior que zero. Logo, o valor lógico da nossa proposição P é uma falsidade. E o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que a tangente de π sobre 4 é menor que 1, a tangente de π sobre 4 é a mesma coisa que a gente fazer a tangente de 180, porque o π equivale a 180 graus, é a mesma coisa que π radianos, então é 180 sobre 4. E 180 sobre 4, isso vai ser igual a tangente de 45 graus, 180 dividido por 4 será 45, e a tangente de 45 será igual a 1. Então, a nossa proposição Q diz que a tangente de π sobre 4 é menor do que 1, e ela não é menor do que 1, ela é igual a 1. Logo, o valor lógico da nossa proposição Q também é uma falsidade. Então, fazendo a disjunção de duas falsidades, o valor lógico de P sendo uma falsidade e o valor lógico de Q também sendo uma falsidade, o valor lógico da nossa letra K, ou da proposição K, também será uma falsidade, pois, como temos na tabela, o valor lógico de duas falsidades em uma disjunção, isso resultará em uma falsidade também. Então, a nossa resposta da letra K será falso. E esse foi o exercício 13 do capítulo 2. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.